Você já se perguntou o que está por trás dos smartphones, das baterias de carros elétricos e dos satélites que orbitam o nosso planeta? A resposta está em algo pouco falado, mas absolutamente essencial: as terras raras. E sim, elas são mais raras do que você imagina, mas talvez não da forma como você pensa. Neste vídeo do Rastros do Medo, vamos desvendar o mistério que envolve as terras raras e explorar um mundo cheio de conspirações, geopolítica e até mesmo impactos ambientais que você nunca imaginou. Você vai ficar surpreso com o que vai descobrir. Mas, antes de seguir com esse mergulho profundo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais segredos como esse. O que são terras raras? Você provavelmente já ouviu falar sobre terras raras, mas o que elas realmente são? Bem, como o nome sugere, são um conjunto de 17 elementos químicos que são fundamentais para muitas tecnologias que usamos no nosso dia a dia. Desde o lítio até o neodímio, esses elementos são vitais em tudo, desde baterias de carros elétricos até dispositivos como smartphones e fones de ouvido sem fio. Mas há um mistério aqui. Por mais que o nome terras raras sugira que esses minerais são raros, eles não são tão raros assim no planeta. O que realmente acontece é que, embora estejam espalhados pelo mundo, sua extração é extremamente difícil e exige tecnologias avançadas. Além disso, o acesso a esses minerais é controlado por alguns países, criando um cenário de disputa geopolítica. E não é só isso, a mineração de terras raras é uma das indústrias mais polêmicas do planeta. Por trás de cada dispositivo eletrônico há um custo ambiental muito alto, e a extração desses minerais está frequentemente ligada a danos ambientais catastróficos. Por que as terras raras são tão valiosas? Agora imagine um mundo sem smartphones, internet de alta velocidade, carros elétricos e até mesmo energia renovável. Esses elementos são usados em todos esses avanços tecnológicos, tornando-os indispensáveis. Eles ajudam a criar baterias de longa duração, componentes de computadores mais rápidos e até são essenciais para a construção de armas de alta precisão. Mas como isso se conecta à nossa vida cotidiana? Cada vez mais as tecnologias modernas dependem das terras raras para funcionar, e é por isso que elas são tão valiosas e disputadas globalmente. O mercado de terras raras está crescendo a uma taxa impressionante, impulsionado pela demanda por novos dispositivos, energias limpas e inovações tecnológicas. A China, por exemplo, controla mais de 70% da produção global de terras raras, tornando-se a maior potência no fornecimento desses minerais. E esse domínio sobre as terras raras tem implicações muito mais profundas do que você imagina. Pode afetar desde o mercado global de tecnologia até as relações internacionais e até mesmo a segurança nacional. A corrida global pelas terras raras. Você sabia que há uma verdadeira corrida global acontecendo para garantir o controle das reservas de terras raras? Países como Estados Unidos, China, Rússia e Austrália estão disputando não apenas o acesso, mas também o controle sobre esses recursos. Mas por que isso é tão importante? A resposta está em geopolítica. O controle das terras raras não é apenas sobre dinheiro. É sobre poder militar, poder econômico e até mesmo poder tecnológico. Imagine, se um país dominar a produção de terras raras, ele pode se tornar indispensável para a cadeia de suprimentos global. E esse tipo de controle pode ser perigoso, criando desequilíbrios de poder no cenário internacional. Em 2019, o governo chinês ameaçou cortar o fornecimento de terras raras para os Estados Unidos, o que gerou uma repercussão mundial. A relação entre essas duas potências nunca foi tão tensa e as terras raras desempenham um papel fundamental nessa dinâmica. O impacto ambiental da mineração de terras raras. Agora vamos falar sobre um dos aspectos mais sombrios da mineração de terras raras. O impacto ambiental. Embora esses minerais sejam essenciais para tecnologias limpas como os carros elétricos e as energias renováveis, sua extração é extremamente danosa ao meio ambiente. O processo de mineração pode destruir ecossistemas, liberar substâncias tóxicas no solo e até mesmo causar a contaminação de fontes de água. E isso sem falar nos trabalhadores, que muitas vezes são expostos a condições perigosas e injustas nas minas, em especial nos países em desenvolvimento, onde as normas ambientais e de trabalho são mais frouxas. E o pior de tudo, quando um país começa a minerar terras raras, ele não está apenas lidando com o impacto imediato, mas também com os efeitos a longo prazo que podem durar centenas de anos. Efeitos climáticos e doenças podem se espalhar, comprometendo a biodiversidade e até a saúde pública. O futuro das terras raras. O futuro das terras raras essenciais para a produção de dispositivos tecnológicos, veículos elétricos e outras inovações é marcado por um cenário de grandes oportunidades, mas também de desafios significativos. À medida que a demanda por tecnologias sustentáveis como painéis solares e baterias de íons de lítio aumenta, o valor das terras raras continua a subir. Esses materiais
devido à sua escassez e importância em indústrias-chave, são cada vez mais cobiçados, e a busca por novos depósitos ou alternativas de extração e uso se intensifica. Esse aumento na demanda pode resultar em um crescimento da competitividade global, o que poderá afetar as relações internacionais, bem como os mercados econômicos. Apesar das vantagens que as terras raras oferecem, sua extração ainda é um processo altamente poluente e prejudicial ao meio ambiente. A mineração desses recursos frequentemente envolve o uso de produtos químicos tóxicos e a destruição de ecossistemas frágeis, o que contribui para a degradação ambiental. Felizmente, cientistas e pesquisadores estão se empenhando em desenvolver novas tecnologias para mitigar esses impactos. Uma dessas soluções envolve a reciclagem de materiais raros a partir de dispositivos em desuso, como baterias e eletrônicos, o que poderia reduzir significativamente a necessidade de mineração e minimizar o desperdício de recursos. Além disso, pesquisadores estão explorando o uso de minerais alternativos que possam substituir as terras raras em algumas aplicações, diminuindo a pressão sobre as reservas naturais. No entanto, as questões relacionadas ao acesso e controle das terras raras são mais complexas. Atualmente, um número reduzido de países como China, Estados Unidos e Austrália detém a maior parte das reservas conhecidas de terras raras, o que gera uma concentração de poder econômico e político. Essa concentração pode resultar em uma disputa constante por essas riquezas, com riscos de monopólios, manipulação de preços e desequilíbrios no comércio global. A dependência de poucos fornecedores pode ser um obstáculo significativo para países que não possuem acesso direto a essas matérias-primas, aumentando a vulnerabilidade econômica e estratégica de nações dependentes. A necessidade de uma abordagem global mais equilibrada e justa para a distribuição das terras raras é clara, para evitar que as potências dominantes continuem controlando as reservas e ampliem o poder de maneira desigual. É fundamental que surjam novos modelos de governança internacional, um sistema de compartilhamento de recursos mais transparente, com uma gestão coordenada entre os países, poderia garantir uma distribuição mais equitativa e ajudar a evitar o esgotamento rápido de depósitos em áreas já exploradas. Isso envolveria a criação de acordos multilaterais que promovam a cooperação, em vez da competição predatória, no acesso e uso desses recursos. Ademais, o futuro das terras raras dependerá também de uma maior conscientização global sobre as questões éticas e ambientais envolvidas. A transição para tecnologias mais verdes e sustentáveis pode não ser possível sem a garantia de que os recursos necessários para essa mudança sejam extraídos e distribuídos de forma responsável. Isso exigirá políticas públicas mais rigorosas, que incentivem a inovação e o uso de materiais reciclados, ao mesmo tempo em que abordem as desigualdades no acesso a esses recursos. A educação e o engajamento dos cidadãos sobre o impacto do consumo de dispositivos tecnológicos também serão cruciais para promover uma mudança cultural em relação ao uso e descarte desses produtos. Em última análise, o futuro das terras raras está intrinsecamente ligado à evolução das práticas de mineração, à inovação tecnológica e à colaboração internacional. A combinação de uma gestão ambiental mais eficiente, a utilização de alternativas e a construção de um sistema global mais justo pode garantir que as terras raras continuem a desempenhar um papel fundamental nas transformações tecnológicas sem comprometer a sustentabilidade do planeta ou aumentar as desigualdades entre os países. O equilíbrio entre progresso e responsabilidade será essencial para determinar como essas riquezas naturais moldarão o futuro da humanidade. Então, o que você achou? As terras raras não são apenas minerais importantes, elas estão no centro de uma verdadeira batalha global por tecnologia, energia e poder. A corrida por elas está apenas começando, e o que acontecer nos próximos anos pode determinar o futuro da nossa civilização. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo nos bastidores da tecnologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Rastros do Medo, você vai sempre ficar por dentro dos segredos mais profundos. Se você quiser continuar essa jornada e explorar mais mistérios, tem um vídeo bem interessante aparecendo na tela agora mesmo. Clique nele para continuar. Até a próxima!